E aí, desenvolvedor, bem-vindo de volta. Eu sou o Thiago, desenvolvedor Android e iOS. E nesse episódio eu quero compartilhar com você como você consegue construir layouts relativos, né, o Relative Layout programaticamente, né, ou seja, em linhas de código. No episódio passado eu falei as vantagens e as desvantagens de você fazer isso em linhas de código, tá? Mas é importante você saber fazer esse tipo de codificação, essa metodologia de código, e eventualmente em alguns casos você precisa criar a sua própria view, a sua custom view, tá? E para manipular essa custom view, para não ter que necessariamente trabalhar diretamente com arquivos XML, ou se você quiser fazer alguma coisa específica em tempo de execução, você consegue fazer isso utilizando o recurso aí programaticamente falando, tá? Então assista o vídeo anterior, onde eu falo mais sobre isso, as vantagens e desvantagens, quando usar, quando não usar. Então nesse episódio em específico, a gente vai falar sobre o Relative Layout. No episódio passado eu mostrei como faz isso no Linear Layout, como você trabalha com a orientação do Linear Layout, e nesse episódio eu vou mostrar como você trabalha com as regras do Relative Layout, né? Então, para quem não sabe, o Relative Layout ele trabalha de uma forma relativa entre os seus próprios componentes e o seu container principal. Então eu vou ensinar a atribuir essas regras para que a gente consiga criar os nossos layouts customizados mais para frente. Então, sem mais delongas, vamos começar a codificar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir um Relative Layout. Então eu vou declarar aqui um Relative Layout e vou instanciar o meu Relative Layout. Quando eu instancio, eu preciso passar um contexto para ele. Então, é o contexto atual que ele vai estar trabalhando, né? Da mesma forma que a gente declara lá no XML a parte de largura e altura, a gente também precisa declarar como vai funcionar o container, né? O cara que gerencia aí os parâmetros do nosso layout. Então, para fazer isso, a gente precisa atribuir na variável layout parents do objeto Relative Layout, a gente precisa atribuir aí as dimensões. Então eu vou pegar até o próprio Linear Layout, não tem problema nesse caso, e vou pegar instanciar o Layout Parents. Esse cara pede para mim uma largura e uma altura. Então eu vou pegar o View Group, vou pegar o Layout Parents e vou pegar o Match Parent, tá? Então eu vou fazer com que ele, esse Relative Layout, tem as dimensões do meu device tanto para cima quanto para lateral, né? Então eu quero pegar o container como um todo. Então eu vou colocar um fundo só para a gente ver se está funcionando o container inteiro, e eu vou atribuir uma cor qualquer. Então, como eu estou utilizando o app-compat, eu vou atribuir aqui no contexto e uma cor. Então eu vou pegar a cor do próprio Android para facilitar aqui a nossa vida. Eu vou só quebrar a linha só para a gente conseguir manter o layout grande para enxergar como que funciona. Então eu vou apertar aqui e vou atribuir uma cor verde, tá? Depois de ter atribuído a cor, da mesma forma que a gente atribui no setContentView um layout através da referência do seu ID e do seu arquivo, enfim, a gente pode fazer isso também com o setContentView. Então aqui eu vou dar o setContentView e vou passar o Relative Layout. Então eu vou executar aqui e diretamente no meu Pixel 2, que é o emulador que eu estou utilizando agora, e vamos ver se aparece aí a tela verde como um todo. Então tá lá a tela verde que a gente precisa. Agora a gente vai começar a customizar os componentes, né, dentro deste layout. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um componente que eu queira atribuir. Então nesse caso eu vou criar um text view, que é mais simples para a gente trabalhar. Então eu vou instanciar o text view com o contexto atual. Dentro desse text view também eu tenho que definir as larguras e alturas, né, da mesma forma que a gente faz lá no XML. Então eu vou colocar aqui o Relative Layout .parents, tá? Aqui é importante que o Relative Layout seja definido para que ele saiba qual que é o container pai, né? Então eu vou pegar aqui o Relative Layout .layout parents .wrap content, tá? Então o que o wrap content vai fazer? Basicamente ele vai deixar a largura e a altura do meu componente, nesse caso o text view, com o máximo disponível para ele, né, para que ele fique visível, ou seja, do tamanho do meu texto em si. Então eu vou atribuir o texto já para a gente conseguir visualizar. Então eu vou colocar um text view number 1.
Tá? Então, depois de atribuir o text view, o layout params, a gente tem que atribuir o params também aí para o nosso text view 1. Então, da mesma forma que a gente fez com o layout params, eu vou atribuir aqui os params nele. Tá? Eu deixei o params de fora porque a gente vai começar a utilizar e trabalhar com ele. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é mudar os designs aqui desse texto para a gente conseguir enxergar. Então, o text color, eu vou colocar uma cor aqui qualquer. Então deixa eu subir aqui esse cara. Então vamos lá, contexto compact, get color, aqui eu vou passar o contexto e aqui eu vou passar uma cor qualquer. Então eu vou estar colocando mais ou menos vou colocar branco e aí depois eu coloco o fundo preto. E aí agora eu vou colocar o fundo desse cara aqui. Set background color, context compact, get color, diz android.r.color black. Então a gente já tem a definição de como vai ficar o nosso layout. Agora eu vou atribuir algumas regras para que ele funcione, tá? Então, antes de colocar as regras, deixa eu atribuir dentro do meu relative layout o container que eu quero. Então vou dar um add view text1. Então vamos rodar e ver se aparece alguma coisa aí nessa versão. Então apareceu ali no canto. Agora, para a gente manipular esse cara no meio da tela, a gente tem que trabalhar com o conceito de regras, né? As regras do Relative Layout. Para fazer isso, basicamente a gente vai pegar o param que a gente definiu e a gente vai dar um add role. Aqui a gente pode definir as regras de relatividade, né? Como ele ainda não tem nenhum outro componente para trabalhar relativamente falando, ele tem só o seu pai, no caso é o container em si, né, o Relative Layout em si. Então vou dar um center in parent e vou mostrar aonde ele vai aparecer agora. Então ele basicamente vai para o centro da tela do meu celular. Então tá lá, ele foi para o centro. Então se a gente quiser manipular esse componente, a gente sempre consegue manipular ele com o container principal. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, para a direita e vou colocar ele alinhado à direita do seu pai, né, no caso parent, e alinhado embaixo do seu parent. Então eu vou colocar ele no canto inferior direito da tela. Então tá lá no canto inferior direito da tela. Agora vamos voltar ele para o centro e vamos colocar mais um componente para a gente fazer o conceito de relatividade entre esses componentes. Então vamos colocar aqui o text2, vamos instanciar esse text view, passar o contexto. Depois eu vou atribuir um outro parâmetro para ele, né, o layout params. Então vou dar aqui o layout params recebe. Aí eu vou estar pegando nesse cara o text2 params. Então eu vou instanciar o text2 params aqui, que vai ser o meu viewGroup.layoutParams. E aqui eu vou estar atribuindo para ele também o matchParent, o wrapper na verdade, né, o wrapper content, e aqui também. Então, feito as dimensões, né, do meu layout param, eu vou agora atribuir algumas regras para que ele funcione nesse campo de texto secundário. Tá? Então, como você sabe lá no XML, para que a relatividade funcione, eu preciso da referência do outro objeto. Tá? Então, eu vou pegar meu texto 1 aqui, o text1, e vou atribuir um ID para ele qualquer. Vou colocar o número 10, por exemplo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu layout param2 e vou dar um add role. Então, eu vou colocar aqui como relative, né? E vou dar um add role. E aqui eu posso passar dois tipos de regras, né? O primeiro é o verbo que eu vou estar trabalhando e o segundo é o ID da referência que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o relative layout ponto write off e vou passar o ID do meu primeiro elemento, que no caso é o 10. Aí eu vou atribuir também o cara aqui no relative layout. Então eu vou rodar para ver se aparece.
É claro que a gente precisa também definir o texto e as cores desse cara, senão ele não vai aparecer, né? Então vamos colocar esse cara aqui. E vou passar o número 2, 2, 2. Aqui eu vou colocar o texto 2. E aqui eu vou inverter black. E aqui eu vou inverter, eu vou colocar white. Acho que não dá para ver na tela. Então deixa eu quebrar esse cara aqui. E quebrar esse cara aqui. E esse aqui também. Então vamos ver se aparece o texto 2. Então tá lá, o texto 2 está relativo à direita do texto 1. Só que ele está lá em cima, né? Então vamos descer um pouco e deixar ele relativo à parte de baixo. Então ele vai colocar aqui alinhado. Alinhado no fundo, embaixo, tá? Aqui. Alinhado embaixo do texto 1, que no caso é o ID número 10. Você fala, mas o ID vai acabar se repetindo, como é que eu vou gerenciar isso? Tem várias formas, você pode estar utilizando o hashcode, icons do elemento e assim por diante, tá? Então aqui eu consegui alinhar aí os dois componentes, né, lado a lado. Então assim por diante a gente consegue trabalhar, né, a gente pode declarar várias formas aqui também, parte de começo, de fim do objeto, embaixo, em cima, relacionado ao pai ou não, e assim por diante, tá? Se eu colocar o below aqui, se eu não me engano, ele aparece embaixo. Então, assim a gente consegue manipular a relatividade desses tipos de layout, utilizando diretamente o código fonte, tá? Então, dessa forma a gente consegue trabalhar em cima dos componentes nossos aqui do Android, e se você quiser eventualmente criar seus componentes customizados e dinâmicos, né? Você consegue fazer isso sem ter que necessariamente utilizar o XML. Como eu falei, tem vantagens e desvantagens. Você começa a escrever muita linha de código, aí acaba você também tendo que colocar views, né, dentro de linhas de código. Pode ser um ponto negativo, sim. Você pode ganhar um pouco de performance, pode ganhar customização no seu código. Então tem um jeito certo de você trabalhar dessa forma. Mas é importante você saber que isso existe, que em eventuais casos na sua carreira você pode se deparar com esse tipo de código, né, esse tipo de customização, dependendo muito do que você for fazer, uma animação, alguma coisa do gênero. Então é importante você saber que isso aqui existe, e se você quiser trabalhar e criar o app dessa forma, é possível também. Isso aqui não substitui 100% o XML, claro, seria até meio que suicídio trabalhar dessa forma, mas em alguns casos específicos é importante saber que dá para fazer e como que a gente faz, tá bom? Então essa é a parte do Relative Layout. Se você quiser aprender mais sobre o Linear Layout, assista o vídeo anterior. Se você gostou, deixa o gostei. Se você não gostou, deixa o não gostei para você saber se os tutoriais estão indo pelo caminho certo ou não. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Tem várias dicas de desenvolvimento Android, desenvolvimento iOS, hacks para você ser um desenvolvedor melhor, né? Como você melhora dia a dia, como você melhora a sua carreira como profissional, como desenvolvedor. Tá aí na descrição desse vídeo também tem links de materiais extras. Então se você quer se aprofundar no assunto de desenvolvimento mobile, acesse aqui os links na descrição. Não esqueça de se inscrever, porque isso é importante para ajudar o canal a crescer também, e ative as notificações caso você já seja inscrito no canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha aprendido com o que eu compartilhei hoje, e eu te vejo no próximo tutorial.